Ontem à noite, toda a equipe da TV foi lá conferir a inauguração da pousada Dona Marica, ali no Córrego do Bom Jesus. Eu fiquei bastante surpreendido com a qualidade do lugar e com o visual, além da gente ter sido muito bem recebido pela Dona Cleide, que é a proprietária. A gente conversou com a Sandra, arquiteta, com a Paula, com a Sarita, que ajudaram ela a preparar toda essa pousada. O lugar é bárbaro, tem um visual lindíssimo, super confortável, tá? O Cristóvão teve hoje à tarde lá pegando algumas imagens durante o dia, né? Porque tem que mostrar o jardim, porque a gente chegou lá e ainda estava claro, né? Para a inauguração, mas a gente fez a maior parte da matéria à noite, então o Cristóvão foi durante o dia para pegar algumas imagens do visual todo do lugar e a gente vai conferir agora, então, a inauguração da pousada Dona Marica em Córrego do Bom Jesus. Nós estamos aqui na pousada Dona Marica, em Córrego do Bom Jesus, mais conhecido como Corgo para todo mundo, né? Eu estou aqui com a Cleide, que é a proprietária, que vai contar pra gente um pouquinho da história da pousada. Bom, Cleide, primeiro eu queria te parabenizar porque o lugar é lindo, a pousada ficou maravilhosa. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da história, porque a Sandra falou que faz tempo que você está preparando essa pousada, né? Então eu queria que você contasse pro pessoal um pouquinho da história de todo esse preparo. Pois é, eu nasci em Córrego do Bom Jesus e durante toda a minha vida eu vim para Córrego nas férias escolares. E eu tenho amigos, primos aqui, a família toda da minha mãe está aqui. E a gente brincava muito nessa área, nesse pedaço, que pertencia para minha bisavó, que é a Dona Marica, que era uma senhora muito conhecida na região e que eu admirava muito, porque ela era uma mulher assim de caráter forte. Na época, acho que nunca passou, eu nunca admirei por isso, talvez inconscientemente, né? Por ela ser uma mulher de espírito forte, sabe? Empreendedor, ela era uma comerciante, muito conhecida na região. Quando havia, por exemplo, uma reunião de políticos, era na casa dela. Assim, era uma pessoa muito conhecida e que eu gostava muito, que eu admirava muito. E por eu ficar sempre na casa da minha avó, que morava aqui do lado, a gente brincava muito nesse lugar. E eu pensava, falava com a minha avó, um dia eu quero fazer um hotel em cima da montanha, nessa montanha, porque eu queria ficar olhando aquelas montanhas. Eu achava maravilhoso o cenário. E isso foi passando, eu fui crescendo, continuei vindo para Córrego e o meu sonho foi se concretizando. Até que um dia, depois de casada, eu fui morar fora do Brasil. Eu comentei com meu marido sobre isso. E ele falou, por que você não vai lá e compra um terreno e faz alguma coisa e tal? Eu vim aqui e comprei. E ainda esperei muitos anos, né, para vir. E até que 2 anos atrás eu achei que já é hora de eu construir minha pousada, né? E durante todo esse ano eu guardei objetos, fotos. Eu estava sempre pensando, isso aqui vai ficar bonito na minha pousada, então eu vou guardar. Essas coisas. Então, 2 anos atrás eu vim para Córrego, me instalei aqui nessa casa que eu já tinha construído algum tempo atrás, alguns anos atrás, e fiz uma reforma. Eu tive bastante trabalho para fazer a parte de água, luz, né? Aqui é tudo. Tem que estruturar tudo isso para poder receber as pessoas, né? Nós temos várias minas de água, então eu encanei toda essa água. Eu queria que a gente usasse só água de mina, que a nossa água é muito boa. E essas árvores todas que nós temos aqui também já foram plantadas 28 anos atrás, né? Por isso elas são bonitas, assim, grandes, né? E eu tive bastante trabalho, mas eu tive muita sorte, que eu cheguei aqui e eu conheci pessoas maravilhosas, que uma foi a Sandra André, que é arquiteta. Então ela me orientou, sabe? Ela foi uma grande amiga, ela me orientou em tudo.
enfim, muita coisa errada que eu fiz antes, pela minha cabeça, ela me ajudou a arrumar, sabe? E depois eu conheci a Sarita, que tem uma loja de plantas, e a Sarita fez o projeto, a planta do jardim, que ficou maravilhosa, que eu acho que assim, uma grande parte da beleza da pousada eu devo a ela, porque quando você chega e vê esse jardim, já é Tava claro ainda, deu para ver bem legal o jardim ali fora. é maravilhoso. A Paula Guimarães, que é uma artista plástica, ela me ajudou a preparar os móveis, porque eu adoro móveis antigos. Então, sabe, foi muito bom, porque eu fui privilegiada. Eu conheci um grupo de pessoas que me ajudou muito. Agora a gente vai falar da parte prática. A gente pôde ver alguns quartos, tem algumas imagens dos quartos, né? Tem algumas imagens durante o dia mostrando o jardim também. A acomodação. Quantas pessoas acomoda hoje a pousada Dona Marica? Olha, nós temos 5 suítes. 3 delas acomodam 2 pessoas, né? 2 casais, cada uma. 2 suítes são bem grandes, inclusive uma delas tem 2 quartos. Então eu poderia acomodar no total 14 pessoas hoje. Mas então, olha, hoje eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, porque todas as pessoas, de alguma maneira, me ajudaram. Colaboraram comigo em tudo. E hoje a gente está abrindo as portas para Córrego do Bom Jesus, para Cambuí. Eu queria que você convidasse o pessoal que está em casa, o telefone para contato, para a pessoa, porque às vezes assim fala assim, mas a gente tem mania de referência, mas tem gente que não sabe onde é o seu chão, né? Então, convidar, passar o telefone de contato para as pessoas, para eles poderem vir conhecer a pousada. Então, nós estamos na rua João Pedroso de Oliveira, que foi meu avô, número 888. Nós, apesar de aqui parecer que a gente está numa floresta, sim, mas nós estamos bem perto da cidade, dentro da cidade. E não é difícil de encontrar. Para quem conhece o Último Gole, a gente está bem pertinho, né? Que é um restaurante conhecido. E o telefone é 3432-1238. Pronto, Cleide, você está de parabéns pelo lugar. Eu já estou apaixonado, vou vir passar um fim de... Preciso arrumar um fim de semana, descansar para vir passar um fim de semana aqui. Mas você está de parabéns pelo lugar e com certeza vai dar certo. Muito obrigada a vocês também, viu, pela sua presença. Imagina, obrigada. Eu agradeço. Obrigado, Cleide. Sandra, que é arquiteta, nós estamos dentro de um dos quartos que ela já intitulou de quarto azul, né? Que foi uma ideia super legal essa de dar nome aos quartos. A Sandra fez um trabalho super legal aqui, junto com a Cleide, junto com a Sarita, junto com a Paula, né? Foi toda uma equipe. Sandra, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do trabalho, como é que foi essa mudança para finalizar a pousada. Bem, foram 2 anos, né, de trabalho. Na realidade, quando a Cleide me chamou, já existia a estrutura, né? Então, na parte estrutural eu não mexi muito. Na realidade, a gente só construiu mais um quarto e eu entrei com a parte de finalização, acabamento. Então, dos quartos mesmo é mais a decoração, né? Agora, lá na frente, a parte do café, cozinha, parte de funcionários, lavanderia, tudo foi construído depois que ela me chamou. E, assim, foi muito interessante, porque realmente foi em conjunto mesmo, né? Porque a Cleide, ela já viajou muito o mundo todo, então era um sonho que ela tinha, então ela tinha muita coisa guardada com ela. Quando a gente começou a conversar, ela começou a expor as coisas que ela tinha, então o que eu fiz? Eu fui só arrumando e dando uma força para ela, porque dá trabalho, né, Zé? Aí, depois disso, veio a Sarita emoldurando todo o nosso trabalho e deu no que deu, né? Graças a Deus. Eu tô aqui com a Sarita,
na pousada Dona Marica, a Sarita que fez toda a parte de paisagismo, né? Que é, como a Sandra mesmo falou, emoldurou o trabalho dela, da Paula e da Dona Cleide. Bom, Sarita, como é que é chegar num lugar, você olhar e falar, meu Deus, como é que vai ser? Dá muito trabalho fazer todo esse paisagismo, porque ficou bárbaro. Agora a gente está no escuro aqui, mas durante o dia as imagens ficaram lindíssimas. Então, acho que o mais importante é ouvir primeiro, né, a pessoa, né, sentir o espaço, como é que é. E por trás disso tudo, acho que o mais importante é o sonho, né, de transformar um espaço. E acho que foi a colaboração de todas as pessoas, né? E ela permitiu que fosse feito isso. Então a gente veio, sentou, cada cantinho, né, cada local. E a partir disso, né, que foi saindo, que a transformação é isso. Né? Você integra o lugar e as coisas vão nascendo, naturalmente. Bom, a gente tem aqui uma área que tem a fogueira aqui atrás, que é uma área super legal, todo mundo curtindo, que foi bem interessante fazer isso aqui, né? Que geralmente faz uma rotatória aqui, nós estamos em um dos acessos da pousada, põe chafariz, que é uma coisa que é bastante comum, e foi uma ideia super diferente que deu certo, né? Porque o fogo chama, aproxima as pessoas, assim, né? A fogueira ou a lareira faz a gente ficar... E você conseguiu integrar, porque tem um pedacinho de jardim atrás e tem toda a vegetação que já tinha aqui, né? Então você fez um trabalho continuado, digamos assim. Então, e o ser humano ele vai acabar voltando, porque embora ele não perceba, mas ele está, né, absorvendo tudo isso. E o verde proporciona, né? A natureza, gente, né? Então, assim, bom, né? Exatamente. Então vai ser assim, cada um vai explorar um cantinho, né? E vai ter um contato maior, né? Quer dizer, a pessoa chega, ela vai sentir tudo isso e levar um pouco dessa tranquilidade, dessa natureza mesmo. E isso foi muito bom, foi um prazer ter feito. Ficou muito legal o trabalho, Sarita. Obrigado, viu? Obrigada Conversar com a gente. Obrigada, Estou aqui com a Paula Guimarães, que já é velha conhecida do Momento VIP, né? Que trabalha lá na Casa do Artesão. Tem até uma mandala sua que está decorando o cenário nosso. Eu já vi, eu achei ótimo. E a Paula fez o trabalho de restauro e de pátina no mobiliário de vários dos quartos, inclusive esse estante que está aqui atrás da gente é um dos trabalhos da Paula. Bom, Paula, como é que é trabalhar porque é muita coisa. A gente tem, por exemplo, assim, ali na sala de jantar tem um móvel que você fez, Isso. tem essa estante aqui. Os quartos, quase todos eles, têm peças que foi você que fez, né? Como é que é feito esse trabalho? Dá muito trabalho, não dá? Porque é um trabalho super, super detalhado, né? Olha, José Benedito, para mim não dá trabalho, porque é um extremo prazer. Trabalhar com o que a gente gosta de fazer é muito bom. Então, eu já venho há alguns meses vindo aqui na pousada Dona Marica para trabalhar com a Cleide. E fomos fazendo aos poucos, fomos olhando a pintura das paredes, dos quartos, dos apartamentos. Aí fomos desenvolvendo as técnicas, que técnica vamos fazer nesse, que técnica vamos fazer naquele. E aí fomos fazendo, é fácil. Como eu já falei com a Sandra, também com a Dona Cleide, foi uma parceria, né? Assim, perfeito. Todo mundo trabalhando em conjunto para poder adequar e ficar esse ambiente super gostoso, né? Isso. Foi exatamente isso. A Sandra Andréia que me indicou para a Cleide. E a partir do momento que eu vim fazendo os trabalhos para ela, nós fomos criando uma amizade assim maravilhosa e eu tenho certeza que será o maior sucesso a pousada. Com certeza, Paula. Muito bonito o seu trabalho, você está de parabéns. Muito obrigada. Eu gostei tanto, bem que eu preciso trocar minha cama, eu vou lá mandar a Paula fazer uma pátina para mim. Maravilha. Paula, muito legal o seu trabalho, está de parabéns Muito obrigada, mesmo. querida. Muito obrigada. Valeu, obrigado.